E evidentemente... O Edu falou presente, né? Se apresentou para ajudar ali o pessoal. O Doug está dizendo que o Fran Sérgio é lento, né? Comentando aqui sobre esse reforço que veio para o Coritiba durante a janela de transferências. 12h41, vamos então abordar mais uma vez aí o Coritiba, o Alexandre Seixal, juntados os cacos, agora o negócio é arrumar a mala para viajar lá para Fortaleza. Na pior das hipóteses, tomar lá uma água de coco na praia, né? Porque Coritiba tá devendo futebol, né? Vamos combinar, né? Ontem até jogou bem, mas falta o básico, que é fazer gol para ganhar as partidas, né? Será que dá tempo, Linha? Eles vão sexta, jogo... Dá. Jogo já... Jogo domingo, achei que dava tempo do Slimani chegar. Não, o Slimani chegar... O Slimani já... O jogo é domingo, 6h30? A gente já está tratando o Slimani aqui como desfalque, né? Se ele não jogar no domingo, o desfalcado de Slimani, o Coritiba enfrenta o Fortaleza. Eu dei risada ontem que anunciaram o Slimani uma hora antes do jogo ali, né? E aí vocês falaram assim, será que não dá tempo até 10:04? 10:04 a gente não chega, que né? Tá contratado, o Diogo Oliveira tá no banco, né? Vai jogar o Edu, será que já não dá pra botar ele e tal? Vocês falaram do Fran Sérgio, eu vou trazer aqui então um pitaquinho aqui de que quem ouviu ontem a jornada esportiva ouviu isso, né? Logo depois do jogo. Todos os jogadores saíram, não falaram com a imprensa. O Fran Sérgio foi o único que parou, respondeu ali 2 perguntas breves. E eu perguntei pra ele sobre uma imagem que aconteceu logo depois do segundo gol do Flamengo, em que ele reúne todos os jogadores do Coritiba. E pelo que a gente viu dali, parecia que ele tava dando um sermão, assim, brigando, cobrando bastante. O posicionamento, o Fran Sérgio já é, apesar de ser um reforço que chegou agora, ele já é um dos líderes do elenco do Coritiba. E aí ele cobra de uma maneira bem veemente, assim, pedindo pro time melhorar e tudo mais. E eu perguntei pra ele o que ele tava falando com os jogadores. Ele falou, a gente tem que acertar o passe, a gente tem que melhorar, a gente precisa jogar melhor, a gente tá errando demais, tal. Então a cobrança dele foi no aspecto técnico, pedindo para que o time tivesse mais tranquilidade e tivesse mais concentração para poder acertar as jogadas. Ele confessou isso logo após a partida, sendo o único jogador que parou para falar com as rádios ali após a derrota do Coritiba ontem no Couto Pereira. E depois do jogo, tivemos a entrevista coletiva do técnico Thiago Kozlowski. Vamos começar ouvindo o treinador do Verdão falando sobre como foi a partida de ontem, a análise do jogo, essa derrota para o Flamengo por 3-2 no finalzinho. Um primeiro tempo equilibrado, até a gente faz o gol, né? Depois, lógico, já toma um gol ali de pênalti, né? E permanece 1-1. Né? Tomamos a virada num lance que era um lance controlável da defesa, né? Mas aí também são circunstâncias, porque aí entra muita qualidade do atleta do Flamengo também, né? No 1-1, né? Tomamos a virada, a gente podia até ter empatado, né? Na situação no gol do Edu ali, né? 2 vezes o Edu, né? Uma cabeçada que o goleiro tira em cima da linha e uma bola que ele sai livre, nós roubamos a bola, ele sai livre para fazer o gol. O goleiro do Flamengo foi bem nos 2 casos, né? E naquele momento em que nós quase empatamos, nós também tivemos um desequilíbrio defensivo, que foi uma coisa que nós organizamos no intervalo, né? Porque nós começamos a dar muita transição para o Flamengo. E aí, meu amigo, quando você começa a dar muita transição por uma equipe dessa qualidade, aí você começa a ter um perigo grande de tomar o 3º gol, né? Foi essa cobrança que eu tive com eles no vestiário, né? Então a gente equilibrou essa situação, voltamos a ter o controle do jogo. Segundo tempo, voltamos muito fortes, conseguimos um empate logo no início e aí nós tivemos o comando total das ações, né? Tivemos 2, 3 chances para poder fazer o 3º gol e é como eu falei, a bola pune, né? Aí o último lance do jogo, nós erramos uma saída que estava controlada, né? O atleta do Flamengo chutou, e aí que eu falo, né? Ela passa por baixo da perna do Gusevic, vai lá no trinco. Aí são situações que fogem do aspecto da estratégia, que fogem do aspecto tático que você imagina para o jogo, porque tudo que a gente imaginou aconteceu. O Thiago Kozlowski explicando, né, que tudo que ele preparou de estratégia aconteceu no jogo de fato, que o Coritiba conseguiu até cumprir de uma forma que ele se sentiu satisfeito, a estratégia utilizada por ele antes da partida e também no segundo tempo, e falando do erro individual no segundo gol do Flamengo, né? Ele não cita o nome, mas ele fala que era um lance evitável, o lance que o Diogo Oliveira acaba errando o bote no Bruno Henrique, e depois o Bruno Henrique passa pelo Kusevich com uma facilidade tremenda pro cruzamento que gerou o segundo gol do Flamengo. Diogo Batista, eu falei Diogo Oliveira? Perdão, Diogo Batista, o lateral. Muito mal, por sinal, ontem. Foi mal. Ele sentiu o jogo. Estava assustado. Eu achei que ele estava assustado pela juventude e da experiência dele, né? E o Natanael jogou muito no segundo tempo, né? Só uma coisa, você falou assumir erros. Não vai assumir um erro? O meu erro? Assumo no final do bloco. Ah, tá.
Vamos lá, então. Thiago Kozlowski falou também sobre a estratégia que ele escolheu para jogar contra o Flamengo. Disse que o Coritiba não ficou lá atrás. Vou assumir, fica tranquilo. Que o Coritiba não ficou lá atrás e tentou jogar contra o Flamengo e gostou da atuação do Coritiba, apesar da derrota. Se você for olhar o jogo, né, no ponto estratégico, você vai ver que em nenhum momento o Coritiba se abriu. Né? Então, quando eu falo de estratégia, do momento de jogar de igual para igual, não é que eu troquei fogo com o Flamengo, né? Eu tenho que saber as minhas limitações, né? Então, a estratégia, ela passou muito do que? A gente povoou muito meio campo, né? O que foi pedido no começo da partida foi para que a gente tivesse muita pressão ao homem da bola, para não deixar, principalmente a Arrascaeta, Gabigol, jogadores que Gerson, que enxergam muito bem o jogo de frente, poder trabalhar essa bola, né, com a qualidade. No momento em que nós perdemos esse equilíbrio, foi um momento em que o Flamengo conseguiu fazer os 2 gols, né? Então nós conseguimos restaurar isso aí, principalmente no segundo tempo, né? E aí sim, no segundo tempo nós conseguimos adiantar um pouco mais as linhas, nós pressionamos o Flamengo sentiu o golpe, ele começou a errar nas saídas de bola, nós tivemos chance de poder fazer o 3º gol. Praticamente o Flamengo só tocou bola de lado, ele não conseguiu nos machucar lá como vinha machucando no primeiro tempo, né? Então a estratégia, ela passou muito por isso, né? De você saber trocar contra uma equipe dessa, né? Porque às vezes você pode pensar assim que a estratégia, ela passa muito pela parte ofensiva, muito pelo contrário. Num jogo desse calibre, você tem que entender que vão ter fases do jogo em que o adversário vai ser melhor, você precisa ser equilibrado, vão ter fases dos jogos em que eu vou ser melhor, né? No caso do Coritiba, e aí nós precisamos ser produtivos e ser competentes para matar o jogo, e vai ter horas que o jogo vai entrar num estado normal, que não vai ser nem lá nem cá, né? Então, se você assistir o jogo depois, você vai ver que teve todos esses momentos, né? O Flamengo melhor, daqui a pouco o Coritiba melhor, daqui a pouco os dois equilibrados, né? Mas infelizmente é o que eu te falei, o detalhe fez a diferença, porque nos momentos em que o Flamengo foi melhor, quando ele teve uma bola, ele matou o jogo no segundo tempo. Nós tivemos 3, 4 e não conseguimos fazer. Então essa é a minha cobrança em cima do detalhe, né? E espero que a gente melhore. O Thiago Kozlowski falou muito de detalhe e muito de competência na coletiva de imprensa que ele concedeu após a derrota do Coritiba ontem lá no Couto Pereira. Disse que o Coritiba precisa ter mais competência de fato para fazer os gols, que tá faltando isso. E a gente sabe que a conversa foi muito dura, não só no intervalo, como também após a partida. O Thiago Kozlowski até falou que, como líder do grupo, ele pediu, ele falou, né, ele se colocou à frente, mostrando os erros que o Coritiba tem que consertar e que ele espera que sejam arrumados após essa partida, visando o jogo contra o Fortaleza no domingo. O Thiago Kozlowski também falou sobre o sentimento que fica e não teve papas na língua, não. Falou que tá com raiva mesmo após uma derrota no finalzinho pro Flamengo. O sentimento é um sentimento de raiva, de indignação, tá? Nós fizemos a nossa cobrança dentro do vestiário, tá? A responsabilidade, enfatizo, ela é toda minha, tá? Mas eu, como líder desse grupo também, eu tenho que delegar as responsabilidades, né? Tem certas situações que fogem do contexto tático, do contexto da estratégia do jogo, né? Então a gente tem que se cobrar com relação a isso, e eles foram cobrados. Mas dentro do vestiário o sentimento era de tristeza, era um sentimento que nós saímos hoje com a sensação que nós poderíamos ter ganho o jogo, né? Fizemos um enfrentamento de igual para igual contra o principal time da América do Sul, que tem o elenco mais qualificado da América do Sul, não falo nem do Brasil, mas sim da América do Sul, né? E nós jogamos de igual para igual. O Coritiba foi valente hoje, foi muito valente, né? Só que nesse nível de campeonato, nesse nível que o Campeonato Brasileiro se encontra, e principalmente você jogando contra o Flamengo, a bola te pune. Então, se você não consegue matar o jogo, eles tiveram uma chance, um lance de felicidade lá, acho que foi do Gerson, né? E fez o gol, um belo gol, numa saída errada de bola nossa, né? Tá, e o Thiago Kozlowski, então, explicando sobre essa derrota do Coritiba, falando um pouco dos bastidores, contando o que eles conversaram e também dizendo que espera que o Coritiba tenha uma evolução já pensando na próxima partida. O Coritiba dizia que tinha 19 finais, a primeira decisão perdeu, agora o Coritiba tem mais 18 para acumular aí pelo menos, pela conta que eu tinha feito, número baixo, pelo menos 24 pontos em 18 jogos, para que, repetindo o ano passado, com 38 seja suficiente para não cair. Tem muita gente comentando aqui, Dalk, aquilo que você já levantou, inclusive, aí no início do programa, com relação à opção do Liziero e não do Andrei, né? O Andrei tinha sido titular nas rodadas aí anteriores. Aí que tá o grande ponto. O Andrei virou o sexto hoje? Isso me incomodou muito. Jogaram três e entraram. Jogaram três e entraram mais dois. Se não me engano, assim. André, o sexto? Francérgio, Seba Gomes, Bruno Gomes, Liziero e Matheus Bianchi. Aí outra. Por que trouxeram o Lucas Barbosa, trouxeram o Maurício Garcia, se vão continuar insistindo no Caio, que não tá bem? Sim.
O Caio, além de não estar bem atacando, ele tá muito afobado na marcação. Eu tá acho pronto, que né? em relação O Caio precisa de uma evolução ainda e é natural porque ele é um jovem. Quando- Ele tem muita margem pra evoluir. E agora, outra coisa assim que me parece, que me incomoda, né, na questão dessas opções do Thiago, é que todo jogo, a primeira opção de substituição é tirar o Marcelino Moreno. Sendo que o Marcelino Moreno não tá jogando mal em nenhuma das partidas, né? Ele é a tem primeira opção de alimentado ali o substituição, ataque, né? Sim. E ontem correu risco, porque o Robson tinha cartão amarelo, fez 2 faltas que, se tivesse um pouquinho de rigor mais. Tivesse um pouco mais de rigor, o Klaus poderia ter expulsado o Robson. Então, assim, eu não sei, eu não entendo o porquê essa convicção de que tirando o Marcelino o time vai melhorar, ou sei lá. Mas Né? contra O Marcelino ainda é um dos poucos caras ali no meio-campo do Curitiba que tem alguma inspiração, que constrói alguma coisa, né? Que leva a bola um pouco mais para perto da área. Então, talvez o Thiago precisasse rever esse critério de substituição, né? Porque é sempre assim: a primeira substituição sobe a placa do 10 lá e tira o cara. O Caio não vai entrar contra o Fortaleza domingo. O Caio é o único jogador suspenso do Coritiba, então chance aí para Lucas Barbosa ou Matheus Garcês Mas por isso, né? serem as opções. Mas eu acho que tem que ter um pouco de bom senso. Às vezes você vai enfrentar um adversário do tamanho do Flamengo, você sabe que às vezes uma falha vai definir o jogo. E o Coritiba tá no momento de muitas falhas, né, individuais. E eu acho que isso pesou nesse jogo, porque a estratégia mesmo ali, ela funcionou, né, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Claro, acho que o Thiago... No tempo o Coxa engoliu o Flamengo. O Thiago tem a sua parcela de culpa, às vezes, nessas alterações que não funcionam, mas no primeiro tempo o Coritiba esperava o Flamengo para aproveitar a velocidade, sair em velocidade pela direita, deu certo. No segundo tempo adiantou a marcação e conseguiu ter mais volume de jogo do que o Flamengo, né? Conseguiu várias oportunidades de chegar na área. Esse não foi o problema, mas as falhas de finalização, falha de passe, né? De conclusão, de cruzamento. Dá pra gente contar ali, enumerar. O Coritiba poderia ter vencido esse jogo no Couto Pereira, o que seria uma virada de chave enorme nesse segundo turno, né? Mas o Coritiba acabou não transformando as chances em gols. E aí acho que pesa em cima de vários jogadores ali. Não só, claro, na falha do Lisieiro, mas nas falhas dos atacantes também, que acabaram não conseguindo concluir as jogadas. O Elcio Cordeiro falou que o Kozlowski está totalmente perdido, muda o meio de campo todo jogo. E realmente, né? Porque um time começa muito pela estrutura de meio de campo. Um dia o né? André é titular, no outro ele é a 10ª opção. Pois é, até o jogo contra o Fluminense o André é titular, gente. Né? Daí... O Lisieiro tava machucado ainda, né? O Lisieiro voltou. Desculpa, contra o Botafogo o André foi titular. É que o Lisieiro volta contra o Corinthians. Tudo só, bem, né? mas ele era titular. Tudo bem. Pra Mas ser eu o digo sexto hoje. Chega o Seba Gomes, o Fran Sérgio ganha a vaga e o Andrei vai caindo na E escala. outra, uma coisa é... Não, mas o Fran Sérgio tava sendo reserva do Tava sendo André. reserva do Andrei, eu sei. E o que o Fran Sérgio trouxe demais que o André até agora? Porque, me desculpe, eu vou pedir desculpa pra todo mundo, até pro ouvinte, porque eu coloquei o Fran Sérgio como uma boa contratação lá atrás, porque tudo que eu vi dele, ele tinha muita intensidade. Ele não tem nada de intensidade. Todos os vídeos que eu vi dele, tudo que eu fui atrás do Fran Sérgio, intensidade pura, e destacavam isso. Ele não tem intensidade nenhuma e ele sai no intervalo do jogo, praticamente todo o jogo. Ele cansa, Antes tivesse ele mantido não o é Bianchi, veloz, né? ele não faz absolutamente nada. O time como foi ontem, inclusive eu falei da alteração no intervalo, você lembra, Alê? Lembro. Você acertou as duas alterações de intervalo. Eu falei, tem que tirar, naturalmente tinha que tirar o Diogo, porque o Bruno Henrique tava fazendo a festa pra cima dele. Tinha que tirar o Fran Sérgio e colocar o Bruno Gomes de primeiro volante. Coloca o Bianchi de volta. Porque o Diogo tava sozinho ali, né? Porque o Robson, na estratégia dele, do técnico Thiago Kozlowski, ele não fazia recomposição. Então, assim, a marcação tava complicada. Eu acho que, nesse sentido, as alterações, às vezes, elas acabam pesando no resultado final. Porque daí fica um lado sobrecarregado. Sim. E acho que o Matheus Bianchi, ele está no melhor momento, né? Então, acho que ele quis tentar algo diferente. E o Fran Sérgio não rendeu aquilo que se espera até agora dele, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que tem muita gente falando, vi muita gente em rede social e já tô vendo no chat aqui. Vocês acham que o Gabriel tá mal? Eu acho. Eu não. Não consigo Eu colocar daria uma culpa chance aí ao nenhuma. Luan Poli aí. Ele quase pegou o pênalti ainda. Não consigo colocar culpa nenhuma no Gabriel, cara.
Em nenhum jogo. Falhou esse ano algumas vezes, A falhou, torcida ficou com raiva do Gabriel ontem porque teve alguns lances que queriam pressa e ele demorou um pouco pra sair jogando. Exatamente. Nisso Mas, ele assim, estava certo, né? E você até falou que ele estava certo, estava empatando com o Ele Flamengo. estava certo. Eu acho que o Gabriel, nesse aspecto de achar assim... Não ó, era ruim o empate, não. Não, era. ele Não era. avaliou corretamente, né? Era aquela O cera lance natural. é que o lance do gol do Gerson, né? Foi um chute, um canudo lá de fora da área. Assim, quando o Lisieiro perde a bola, ele dá a bola ali pro jogador do Flamengo. Não lembro quem foi o jogador, daí deu pro Luiz Araújo. Luiz Araújo Thiago meteu. Maia. Thiago Maia. Acho que foi Aí o Thiago Maia deu pro Luiz Araújo. Luiz Araújo achou um buraco entre 2, 3 jogadores do Curitiba, enfiou a bola pro Gerson. E aí tinha um buracão. Ele dá o tapa na frente e solta pra lá. E todo mundo do Curitiba foi de ré, né? Estilo Sim. caranguejo, indo pra dentro da área e o Gerson ganhando terreno pra chegar perto da área. E daí, na hora que ele finaliza, o Kusevich vira as costas, né? Pro chute do Gerson. Ele vira de costas, né? Que é um erro básico que o zagueiro não pode cometer. O zagueiro não pode virar, né, o traseiro pra bola. Isso desde o Hélio Alves lá em 1500, quando inventaram o futebol, ele já falava isso, se o zagueiro 1500. virar o traseiro pro atacante quando for chutar a bola, ele tira do time. Não pode, o zagueiro tem que ter outro comportamento, ele tem que atacar ali, fechar o espaço, tentar impedir a conclusão. Sim. A liberdade que o Coritiba deu pro Gerson executar aquele chute, aí não dá pra pôr na culpa do Gabriel, né? A bola foi lá no ângulo. Ano passado o Gabriel jogou muito. Ele salvou muito o Coritiba em várias situações ali ano passado. E daí até o João Vitor Alves falou, o Gabriel não faz milagre, Dalk, mas sim, realmente, né? Vamos falar de coisa boa, É porque Liane tanta Júnior? gente errou que eu acho que o Gabriel tá no final da lista, né? É verdade. Vamos falar de coisa boa? Mas de repente pode ser um choque pra mudar Eles não querem falar de coisa e tal, boa. né? Põe lá o Luan Poli e vê o que acontece. Eu quero ouvir sobre o Slimani. Isso, vamos falar Que de eu coisa não quero boa. colocar o Luan Poli. Vamos falar de coisa A boa. solução para todos os problemas. Falar de coisa boa, a nova contratação do Coritiba, o Islan Slimani. Vou pedir pro Tarcísio Batti, já nem precisa de pedir, o Tarcísio Batti já colocou pra quem tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube as imagens do vídeo que o Coritiba lançou ontem na hora do jogo, né? Antes do jogo, o Coritiba fez uma brincadeira num post nas redes sociais, dizendo boa noite torcedor, boa noite fã, numa tradução lá do árabe pro português e com o código de área da Argélia, né? Contratando o Slimani, depois soltou ali que já tem um pré-contrato assinado com o atacante argelino de 35 anos, autor de 9 gols em 16 jogos ano passado pelo Anderlecht, na temporada passada que terminou no meio do ano. O Slimani, que segundo fontes está treinando, tá se mantendo bem fisicamente para poder chegar ao Coritiba e já ser uma opção para o técnico Thiago Kozlowski e que chega para tentar resolver esse problema do camisa 9, né? Rodrigo Pinho chegou com uma grande contratação no início do ano, não se acertou, inclusive é o dono do número 9, também. O Edu agora, o Zé Roberto contratado antes, já saiu do Coritiba, o Edu agora com problema de ritmo de jogo, de peso, sobrepeso antes até da partida contra o Flamengo, se mostrou num ritmo melhor nessa semana e o Coritiba precisando de opções ali pro setor. Tem o Diogo Oliveira, que tem sido titular, não foi ontem por conta de um problema estomacal, né? O Coritiba divulgou que foi uma infecção viral que ele teve, né? E aí ele acabou ficando de fora, estava muito debilitado, acabou entrando no segundo tempo. Mas aí chega o grande camisa 9, a expectativa da torcida estava muito alta para ver o Islan Slimani com a camisa do Coxa. E o Thiago Kozlowski foi perguntado ontem na coletiva de imprensa sobre isso. É engraçado que ele não sabia. Ele falou, não, estava concentrado no jogo, até vou esperar a diretoria ter uma definição. Daí insistiram na pergunta, falando, não, mas o Coritiba já anunciou o Slimani. Não é possível. O Coritiba já anunciou. E aí, mesmo assim, ele deu uma resposta falando que espera muito jogador para fazer parte, mas que esperar a definição da diretoria. Vamos ouvi-lo. Se realmente ele vier, né, a gente vai ficar muito feliz de ter ele aqui. Como você falou, é um jogador de nível de Copa do Mundo, um jogador experiente e talvez seja um jogador que dê uma qualidade aí pra gente, pelo menos no última bola, né, que a gente precisa bastante, né. O Edu e o Diogo vem trabalhando firme, vem nos ajudando bastante, né, nessa situação. Mas lógico que um jogador pelo currículo que ele tem,
é um jogador aí que pode qualificar essa situação para a gente, né? A gente, lógico que todo jogador que chega, que pode nos ajudar, ele vai ser muito bem-vindo e isso nos ajuda, né? A gente fica alegre com isso, né? Mas em contrapartida também, para ser bem sincero para você, eu não fico pensando muito na situação dele porque eu tenho problemas maiores, né, para resolver. Por exemplo, que igual hoje era o Flamengo, né? Então, igual você falou, né, que saiu nas redes sociais e tal, eu fiquei muito avesso a isso, não pude ver porque o meu foco era realmente o Flamengo, né? Agora, essa semana, com certeza, a diretoria vai posicionar a gente sobre a situação dele e se realmente ele vier, a gente está de braços abertos esperando para que ele possa nos ajudar aí nessa dura caminhada e até a 38ª rodada. Não sabia o Thiago Kozlowski, hein? E ficou surpreso. Não ficou surpreso, mas não quis falar assim, ó. Se ele vier, ele veio. Não, acho que ele não quis mudar o foco do jogo ali. Né? Porque, poxa, seria sensacional se o Curitiba tivesse conseguido um empate, talvez, contra o Flamengo, né? Já seria outro ambiente já pra falar do novo completar reforço. a festa, né? Porque foi Já exatamente arrumaram uma saia justa aí, né? Porque aí o Coxa Marketing lá foi fazer uma publicação, meteu o mapa da Tunísia e falou do Slimani, que é argelino, né? Não tem nada a ver. Colocaram o mapa da Tunísia? Depois apagaram o post lá, né? Erraram só o mapa do país. Tava no jogo também, não Erraram o mapa. Parabéns. Aí tiraram uma hora depois, alguém avisou lá, né? Só que daí, assim, tinha argelino, né? Que é fã do Slimani, brabo, porque, né? Trocar o mapa do país, imagina. E já tinha argelino vibrando, vibrando que o Coxa tinha perdido pro Flamengo por conta desse erro aí. Né? Isso aí da guerra, cara. Isso aí é complicado. Não, é que a internet não perdoa, né? Você coloca um post ali 5 segundos, já virou meme, amigo. Mas olha, baita contratação, tá? O Slimani muda patamar do ataque, sem dúvida nenhuma. Só que também não é o cara que vai pegar a bola debaixo do braço e resolver. E que peça, mais uma pro futebol brasileiro, né? Pô, sensacional. Mas essa é a expectativa, né? Agora, uma coisa importante assim... Não, mas aí que tá o problema, porque, por exemplo... Essa expectativa pela qualidade dos jogadores. Mas é que ele não é o jogador dessa característica. Por exemplo, o Vasco contratou o Payet. Beleza, o Payet é um cara que pega a bola debaixo do braço e resolve o jogo. O Slimani, ele também é dependente da engrenagem funcionar. Claro. Porque Mas ele é centroavante. O Coritiba tá acostumado a jogar pro centroavante. Mas só tá faltando só tá faltando o cara fazer gol. Exatamente. Mas eu acho que é e isso. agora, eu tô confiante. eu também acho que vai dar e muito certo. O problema do Slimani que eu vejo assim é em que condição ele vai desembarcar aqui em Curitiba, de jogo, né? Porque assim, o Edu desembarcou Dizem aqui que e ele agora tá não bem. tá pronto. Pelo que a gente ficou ele tá sabendo. bem O fisicamente. Slimani faz algum tempo que não atua, né? Precisa ver então em quanto tempo ele vai precisar, tipo, para jogar no nível satisfatório, né? Não digo em altíssimo nível, Pelo que a gente ficou sabendo, mas no nível fisicamente tá... Diz que ele tá bem. Melhor que o Edu, Inclusive, com talento. Eu tô melhor que o Edu quase. Vai ser titular já contra concordo. o Fortaleza. Inclusive, Linhares, estava olhando aqui no meu caderno quando começou a novela Slimani, dia 17 de julho. Mais de 35 dias. Aí, ó, um mês. E uma E informação pelo que eu recebi, que por que essa negociação não foi concretizada e fechada antes? O Slimani teria pedido um período para tirar férias, que, se eu não me engano, 3 temporadas... 3 ou 4 temporadas, ele estava emendando. E, inclusive, no início das férias, ele jogou 2 jogos pra seleção argelina. Exatamente. Nas férias dele, ele serviu a seleção argelina. E por isso que não foi concretizado esse negócio antes, porque ele queria um tempo para as férias. E ontem também a gente ficou sabendo que nunca esteve dando errado. Sempre esteve dando certo. A contratação do Slimani sempre esteve muito bem encaminhada, só que ele queria esse período de férias pra daí falar, ok, estou indo. E esse era o grande ponto. Não era embrolhar, não, tô esperando outra coisa Isso, e tal, né? Que exatamente. o torcedor fica naquela bronca, pô, não quer vir? E na verdade não era isso, né? Tava tudo dentro do tempo que ele vai ter um pouquinho menos que um turno aí pra fazer a mágica e tentar ajudar o Curitiba numa situação que tá bem se complicada. ele fizer 17 gols em 10 jogos, ainda acho que ainda dá ainda. Mas você sabe o que eu acho? Eu fico otimista pelo fato de que o Curitiba... 17 gols. Claro que a gente tá falando também de erros defensivos, não é só erro de ofensivo do Curitiba. Mas assim, quantos pontos o Curitiba perdeu num detalhe bobo? Né? Em falhas assim que talvez um cara com a qualidade que ele tem tivesse salvado aí alguns jogos do Curitiba. Tive uma conversa com amigos depois do jogo do Curitiba ontem na frente do Couto quando a gente saiu da transmissão. O Robson tocou pro Bruno Gomes. O Robson errou o chute. Errou o chute. O Robson tentou finalizar e pegou Ele passou errado. da bola. Passou da bola.
Por isso que ele não consegue chutar direito, porque ele passa da bola. E eu errei, eu vou no oculista, porque eu vi a imagem que o Dudu, falei que no final do bloco eu ia falar Aê! isso. Dudu, ele me mostrou um lance de lado, o Marcelino não pegou na bola. De frente eu fiquei com essa impressão, foi pênalti sim, eu me equivoquei. Peço desculpas. Pronto, agora Vamos desculpa. repercutir Agora que eu já o falei seu isso, erro. Agora que eu já falei isso, pode encerrar o bloco ali. Meio-dia, 1h05. Pois é, então tá aí. O Slimani vai chegar, ainda não tem um horário pro desembarque, né? Não avisaram, mas vamos Tem atrás. que ir lá, né, Temos que ir no lá. Vai desembarque. chegar de Temos que ir lá. helicóptero, aquelas coisas assim. ó. Desembarcar dentro do Não, porque Couto, o mas tanto de pelo mensagem menos, que ele assim, recebeu, ele já é ido antes de jogar, Não, né? o clube vai avisar. Esse é pra ir esse pro tem que ir todo mundo. aeroporto. Que Pelo nem fizeram menos- com o Paê no Vasco. Vai acontecer Vai, isso. esse Pelo vai. menos o Slimani não fez nem de perto as exigências que o Neymar fez pra jogar lá na Arábia Saudita. Já pensou, não? Ia inviabilizar a contratação, Eu vou né? te falar que não sei nem se foi exigência do Neymar, não. Acho que aquilo ali foi oferecido pra ele mesmo pra tentar colocá-lo lá. Porque, pô... E 500 mil euros cada postagem, né? já Quanto ganhou que ele uma, né? cobra Já lá? ganhou uma. Ele tá Fechando machucado, os já stories. ganhou Cada uma. postagem que o Slimani fizer do bate-pronto, a gente vai pagar R$500 pra ele. Né? Não, Dá, você não? Tá louco, você paga do seu bolso. 1h06. Ele que pague pra rápido, nós, cara, tá louco? Não, Olha a não honra precisa. de aparecer lá fazendo Não propaganda para o precisa, bate-pronto. deixa do jeito que tá. Tá bom.